Olá, amigas e amigos, bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Agora a gente tem até um somzinho de fundo, será que vira uma vinheta depois? Quem sabe? Gente, essa é uma nova playlist chamada Aplicações. Nessa playlist a gente vai trabalhar aplicações de conceitos matemáticos a situações do cotidiano. E este primeiro vídeo, gente, ele tem o título Porta, Corona e Angela Merkel. Primeira parte aqui, gente, porque um conteúdo meio extenso, então eu vou dividir em dois vídeos, tá bom? Então não deixe de assistir o segundo vídeo, beleza? Porque esses vídeos eles estão relacionados, beleza? Bom, vamos começar então, gente. Primeiramente nós vamos assistir aqui um vídeo dentro desse nosso vídeo. O vídeo chama-se TBT do Porta, autor Porta dos Fundos, um dos maiores canais aí do YouTube, e ele foi republicado, né, em 16 de abril desse ano. O link está aqui no vídeo, está também na descrição desse vídeo nosso, tá bom? Então vocês podem assistir tanto aqui como assistirem lá no canal do Porta dos Fundos. Tudo bem, minha filha? Tudo bem? Quanto é que tá o ingresso? R$50. Ah, beleza. Que eu sou idosa, eu pago meia. Aí eu trouxe também aqui a filipeta da peça. Se que dá 50%, então eu pago meia da meia. Trouxe o recorte do jornal que saiu essa semana, então eu pago meia da meia da meia. Saiu aqui na conta de luz também o desconto para pagar a meia da meia da meia da meia da meia. E aqui eu dou órgãos, eu dou sangue, então é meia da meia da meia da meia da meia da meia. Então, pelas minhas contas, você está me devendo R$100. Isso tá ótimo. Obrigadíssimo, viu, minha filha? Senhora, Oi. o ingresso. Não, minha filha, eu vim só tirar um dinheiro que eu vou ao mercado. Tá bom? Tá bom. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Engraçado, né? Nesse vídeo há um diálogo entre uma senhora e a atendente do cinema. Esse ingresso ele custa R$50 e a senhora apresenta diversos itens que lhe dariam desconto de meio ingresso ou meia entrada, dependendo do lugar do Brasil que você estiver ouvindo, você pode chamar de meio ingresso ou meia entrada. Ou seja, que esse item que ela apresentaria, lhe daria o desconto então de 50%. Então, apresentando esses itens aí, ela teria o direito a um desconto, a pagar metade do valor original do ingresso. Na vida real, gente, nós sabemos que os descontos não são cumulativos. Então, por exemplo, se idosos têm direito a pagar meia e estudantes apresentando o comprovante de que eles são estudantes têm direito a pagar meia, pessoas que apresentam comprovantes de serem doadoras, né, de órgãos ou de sangue, né, órgãos ou tecidos, têm direito também a pagarem meia. Pessoas que, por exemplo, apresentam às vezes cartões de banco, né, ou bandeiras aí de cartão de crédito, elas têm direito a pagar meia. Enfim, se uma pessoa, então, ela é idosa, ela vai pagar meia, e uma pessoa que é idosa, estudante, doador de sangue, ela também vai pagar meia, ela vai pagar apenas metade do valor original, né? Não existe outro valor que não seja o integral ou a meia. Então não tem meia da meia da meia na vida real. Mas, para fins matemáticos, vamos dar uma brincada aí, vamos dar uma estudada nessa situação. Vamos supor que de fato, os itens de meia entrada sejam cumulativos. Ou seja, se ela apresenta, por exemplo, uma pessoa um documento que comprove que ela é estudante, esse documento dá a ela direito a pagar metade. Só que se ela apresenta um documento de estudante e, além disso, um documento de doação de órgãos, ela vai pagar metade da metade, ou seja, meia da meia. E assim sucessivamente, beleza? Vamos supor essa situação hipotética, beleza? Se o ingresso custa R$50, quantos documentos, comprovantes, ou filipetas, ou recorte de jornal, contas de luz, seriam necessários para que essa pessoa não pague nada, para que ela pague zero? Essa pergunta ela tem duas respostas, gente, matematicamente válidas. Bom, uma possibilidade é a seguinte, vamos pensar então. Primeiramente, antes de eu falar aqui, quando eu falar, gente, de itens de desconto, eu estou falando de cada um daqueles documentos, papéis, flyer que aquela senhora está apresentando, beleza? Então, isso que eu estou me referindo são os itens de desconto. Vamos analisar, então, quantos itens de desconto que ela apresenta. Primeiramente, ela apresenta o RG, documento de identidade, que comprova a idade dela, comprova que ela é idosa, portanto, tem direito a pagar metade.
A filipeta, que é o flyer da peça, né? Essa expressão aí, filipeta, até eu não tinha muito contato com ela, né? O flyer da peça, né? Aquele papelzinho ali que faz propaganda da peça de teatro, né? Recorte do jornal, uma conta de luz e, por último, um comprovante de doador. Aí, gente, eu faço uma observação que até no vídeo original eu vi algumas pessoas comentando a respeito. No vídeo ela fala que é doadora de sangue e órgãos, beleza? Então, assim, eu vou considerar que ser doador te dá direito a apenas um desconto, tá? Por mais que ela seja doadora de sangue e de órgãos, eu vou considerar que ela tem direito apenas a uma meia de doadora, beleza? Então, independente do que ela doar e quantas vezes ela doar, né, quantas coisas diferentes ela doar, ela vai ter apenas direito a uma meia de doadora, beleza? Bom, considerando que cada item de desconto, ela vai conseguir, né, em relação a esse item, um desconto de 50%, ou seja, vai pagar metade do valor original, do valor anterior, e que esses descontos são cumulativos, vamos calcular então. Primeira coisa, ela apresenta o RG. Apresentando o RG, ela vai pagar R$50 dividido por 2, R$25. Depois de apresentar o RG, ela apresenta a filipeta da peça. E ela vai pagar quanto? R$25 dividido por 2, que é R$12,50. Após apresentar o RG, a filipeta da peça, ela apresenta o recorte de jornal. Então, quanto que ela vai pagar? R$12,50 dividido por 2, R$6,25. Depois ela ainda apresenta a conta de luz, beleza? Então, quanto que ela vai pagar? R$6,25 dividido por 2 dá 3,125, R$3,12 e meio centavo. Arredondando, gente, ficaria R$13,13, beleza? Por último, após apresentar todos esses documentos, ela apresenta o comprovante de doador, beleza? E aí ela vai ter direito, então, a pagar metade de 3,125, que dá R$1,56. O arredondando ficaria aproximadamente R$1,56. Uma observação que eu faço aqui, gente, é que após apresentar a conta de luz, né, você pode ter arredondado o valor para R$3,13. E se você faz R$3,13 dividido por 2, você fica com 1,565. E arredondando, você fica 1,57. Beleza? Bom, se você achou, gente, 1,56 ou 1,57 após o quinto passo, né, após apresentar o comprovante de doador, não tem problema, tá bom? Essa diferença de 1 centavo para nós aqui, ela é irrelevante, beleza? Então, 1,56 ou 1,57. Se apresentássemos outros documentos, vamos ver aonde nós chegaríamos. Então, 1,56 dividido por 2. Vamos supor que, além de tudo, ela apresentou um cartão de crédito. E esse cartão dá desconto de meia. Então, ela pagaria 78 centavos. Além desse cartão, ela também apresentou, sei lá, um comprovante de que ela é associada de alguma entidade aí que dá direito a desconto. Então, ela vai pagar 39 centavos. Depois apresentou um outro item de desconto, vai pagar 19 centavos, ali arredondando ficaria 20. Depois um outro item de desconto vai pagar 10 centavos. Um outro item de desconto vai pagar 5 centavos. Depois vai pagar 2 centavos. E, gente, após esses 11 passos, ela vai pagar 2 centavos. Beleza? Só que observe, gente, que no 12º e no 13º passos, ela vai pagar o mesmo valor. Olha só. Esse valor, né, eu estou colocando aqui reticências porque o número fica muito grande. Dividido por 2 dá 0,012 real. 0,012 real dá 1 centavo, arredondando, beleza? E se a gente pegar esse valor e dividir por 2, dá 0,006 real. Ou seja, 0,006 real é a mesma coisa que 0,6 centavo. 0,6, como é um número maior do que 0,5, né, número igual ou maior do que 0,5, então a gente arredonda para 1 centavo, beleza? E aí, gente, no 13º passo, então, aí a gente vai pegar esse valor e dividir por 2 e vamos obter 0,003 real. E isso arredondando dá 0 real, 0 centavo. Portanto, gente, por um lado, nós podemos falar que após apresentar 13 itens, essa senhora não vai pagar nada, beleza? Ou seja, ela vai pagar 0. E, gente, nós podemos também fazer uma outra análise. Qual outra análise? Vamos continuar, gente, fazendo divisões sucessivas por 2. Ó, dividindo aí, apresentando um 14º item, a gente vai chegar a 0,001526. Um 15º item, 0,00076. E assim, podemos continuar eternamente, gente. E, a rigor, nós nunca vamos chegar a um valor igual ou menor do que 0. Beleza? Então, gente, é o tipo de questão que, dependendo de como estiver enunciado de uma questão dessas, você pode ter dupla interpretação, tá bom? Se nós formos arredondando os valores,
Após 13 operações, a gente chegaria, de fato, a 0 centavos, arredondando. Mas, se a gente for chegar nos valores exatos deles, né, a gente vai dividindo por 2 infinitamente e nunca vamos chegar a 0. Ou nunca vamos chegar a um número menor do que 0. Mas será que existe, gente, alguma coisa que nos faça chegar mais facilmente aos valores que essa senhora pagaria pelo seu ingresso? Então, vamos lembrar de uma coisa. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E vice-versa, né? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, multiplicar por um meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Ou seja, 50 vezes 1 meio, vamos lá, gente, multiplicação aqui de frações. Esse 50, qual que é o denominador dele? O denominador dele é 1. Então, 50 sobre 1 vezes 1 sobre 2, como é que fazemos multiplicação de frações? Multiplicam-se os numeradores entre si e os denominadores entre si, beleza? 50 vezes 1, 50. 1 vezes 2, 2. 50 sobre 2, 25. Portanto, dividir 50 por 2 e dividir esse resultado por 2 de novo é o mesmo que fazer 50 vezes 1 meio vezes 1 meio. Ora, 1 meio vezes 1 meio é a mesma coisa que 1 meio elevado ao quadrado. E 1 meio elevado ao quadrado é 1 quarto, beleza? Então, 50 dividido por 4 é a mesma coisa que 50 vezes 1 quarto, que dá R$ 12,50. 12,5, né? E, mais uma vez, se a gente pega 50, divide por 2, divide por 2, divide por 2 de novo, o que a gente vai fazer? 50 vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que é a mesma coisa que 50 vezes 1 meio elevado ao cubo. Quanto é 1 meio elevado ao cubo? 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, beleza? Então a gente vai fazer 50 vezes 1 oitavo, que é 50 dividido por 8, 6,25. Vamos pensar então, gente. Ao dividir 50 por 2 3 vezes, como assim 2 3 vezes? 50 por 2, 50 por 2, né, é uma divisão. Esse resultado dividido por 2 é outra divisão. Esse resultado dividido por 2 novamente é outra divisão, beleza? Então nós pegamos o 50 e dividimos por 2 uma vez, esse resultado dividimos por 2 outra vez, e esse resultado dividimos por 2 outra vez. É a mesma coisa que pegar o 50 e multiplicar por 1 meio elevado ao cubo. Ora, se quisermos dividir por 2 uma quantidade indeterminada de vezes, uma quantidade x de vezes, devemos multiplicar o 50 por gain. Pause esse vídeo e raciocine um pouquinho. Faça aí as suas contas no seu caderno, na sua folha. Se você quer dividir o 2 por uma quantidade indeterminada, uma quantidade x de vezes, a gente tem que multiplicar o 50 por quem? Pause o vídeo. Pausou? Podemos continuar então? Bom, é o seguinte, gente. Essa quantidade indeterminada, como eu falei, nós vamos chamar de x. Portanto, dividir 50 por 2, uma quantidade indeterminada de vezes, é o mesmo que fazer 50 vezes 1 meio elevado a x. No caso, nós temos um exemplo de uma função exponencial, pois o nosso valor desconhecido, o nosso valor não conhecido, a nossa incógnita, que é o nosso x, que é o nosso indeterminado, nossa quantidade indeterminada de vezes, ela está no expoente, beleza? Veremos os gráficos de duas funções exponenciais. Primeira função, f de x é igual a y igual a meio elevado a x. Meio, gente, é a mesma coisa que 0,5, tá bom? 1 meio é a mesma coisa que 0,5, beleza? E g de x, que é igual a y, que é igual a 50, vezes 1 meio elevado a x. Lembrando, gente, 1 meio é a mesma coisa que 0,5, beleza? Vamos lá, então. Vamos então analisar os nossos gráficos das funções f de x e g de x. F de x em vermelho e g de x em verde, beleza? Bom, a função f de x é dada por y é igual a 0,5 elevado a x. E a função g de x dada por 50 vezes 0,5 elevado a x, beleza? Bom, então como que funciona o nosso gráfico aqui, gente? Essas duas funções, elas são exponenciais. Observem como é que funciona a curva exponencial. Aqui, ó, estou me afastando bastante aqui delas. Vou dar um zoom novamente. Essas funções, gente, elas se aproximam do eixo x, beleza? Então, elas se aproximam de uma ordenada igual a zero, mas a ordenada dela nunca vai ser igual a zero. Ou seja, o valor de y dessas funções nunca vai ser igual ou menor do que zero, beleza? Serão sempre valores positivos. Bom,
Observem também que essas duas funções elas são decrescentes. Observem aqui no gráfico que o gráfico ele começa com umas ordenadas elevadas e essas ordenadas vão ficando cada vez menores. O que eu quero observar aqui com vocês são valores comparativos entre abscissa e ordenada. Por exemplo, aqui, gente, nós temos os pontos A e B. Observem que a abscissa deles é a mesma, menos 1, beleza? Porém, o ponto A, que é o ponto que pertence à função f de x, ele tem abscissa menos 1 e ordenada 2. Vamos analisar então, gente, agora na função g de x, o ponto que tem abscissa menos 1. O ponto que tem abscissa menos 1 é o ponto B. E a ordenada desse ponto qual que é? 50 vezes a ordenada da função f de x, ou seja, 50 vezes 2, que é igual a 100. Beleza? Então, para a mesma abscissa, esse ponto B, ele tem a mesma abscissa que o ponto A, porém a ordenada é 50 vezes maior. Beleza? Vamos analisar agora dois outros pontos, os pontos C e D. O ponto C, ele tem abscissa 2 e ordenada 0,25. Pertence à função f de x, beleza? Vamos analisar então o ponto D. O ponto D, ele também tem abscissa 2, porém a ordenada dele é 12,5 ou 12,5. Conforme vocês podem observar, gente, a ordenada dele, do ponto D, é 50 vezes a ordenada do ponto C. E eles têm a mesma abscissa, beleza? Ponto D pertence à função g de x, ponto C pertence à função f de x. Por último, vamos analisar outro par de pontos, os pontos E e F, beleza? Ponto E com ordenada abscissa 4 e o ponto F também com abscissa 4. Ponto E pertence à função f de x. Ordenada dele 0,0625, tá, gente? Aqui vocês vão ver 0,06 porque está arredondado, beleza? E o ponto F? Também abscissa 4, porém ordenada 3,125, arredondando fica 3,13. Bom, 3,125 é 50 vezes 0,0625, portanto, o ponto F, a ordenada dele é 50 vezes a ordenada do ponto E, beleza? Então, nós observamos, gente, aqui que quaisquer pontos da função g, se você for comparar pontos com a mesma abscissa na função f, a ordenada dos pontos da função g é 50 vezes a ordenada dos pontos de mesma abscissa na função f. Ou seja, g de x é igual a 50 vezes f de x. Beleza, galera? Vamos lá então, minha gente. Depois de vermos esse gráfico aí, nós conseguimos perceber que são gráficos muito parecidos, né? Na verdade, quando eu vou dando aquele zoom out ali, né? Eu vou deixando as duas exponenciais próximas, a gente quase não consegue identificar muito a diferença de uma para outra, né? Nós percebemos que eles são muito parecidos. Para a mesma abscissa, valor de x, a ordenada, que é o valor de y do gráfico verde, é 50 vezes o valor da ordenada do gráfico em vermelho, beleza? Então a gente consegue analisar atentamente esses pontos A, B, C, D e F, e nós, após analisarmos esses pontos, se você quiser, volte o seu vídeo para você conseguir observar esses pontos, mas a gente consegue ver que tem exatamente essa situação. Para a mesma abscissa, né, o ponto no gráfico em verde, que é o gráfico g de x, a função g de x, ele tem uma ordenada 50 vezes maior do que um ponto na função em vermelho, que é a função f de x. Beleza? Para a mesma abscissa, a ordenada da função em verde é 50 vezes a ordenada da função em vermelho. Assim, nós podemos afirmar que g de x é igual a 50 vezes f de x. Dizemos que 50 é uma constante, gente, que ela está sendo multiplicada pela função exponencial f de x, pois, independentemente do valor de x, sempre teremos um valor 50 vezes maior que aquele obtido pela função que eu estou chamando aqui de original, né, que é a função f de x igual a meio elevado a x, que é a função exponencial pura, né? Por que é uma função exponencial pura? Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Uma função é dita exponencial quando a incógnita ou variável, né, o x, é aquela que está no expoente, expressa da forma genérica ou da forma geral, como sendo f de x igual a elevado a x. Beleza? Então a gente tem o x como sendo o expoente e a é chamada base da função exponencial. Beleza? Então a função f de x ela está escrita exatamente dessa forma, gente. Notem, nós temos uma base que é a base meio e o expoente que é o x.
beleza? Então, nós temos uma função exponencial. Na função exponencial, gente, a base ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Maior do que zero significa que ela tem que ser positiva, beleza? E além disso, ela tem que ser diferente de 1. Aqui, gente, vão algumas perguntinhas e após fazer as perguntinhas eu vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo e pensarem a respeito, tá bom? Então, por que a base deve ser positiva? Pausa o vídeo e pense um pouco a respeito disso. Pausou o vídeo? Podemos continuar então? Se a base fosse negativa, igual, por exemplo, menos 2, olha só que coisa interessante que ia acontecer. Toda vez que nós elevássemos ela a um expoente ímpar, o resultado seria negativo. Por exemplo, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Só que se a gente eleva essa base a um expoente par, o resultado fica positivo. Por exemplo, menos 2 elevado a 4 fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá 16 positivo. Ou seja, a gente teria uma situação de oscilação ali, né, entre os valores positivos e negativos. E o pior, gente, se você eleva um expoente fracionário, você pode chegar a uma radiciação com índice par, que não admite valores reais se o radicando for negativo. Calma, Matheus, vamos devagar. Gente, por exemplo, menos 2 elevado a 1 meio. Como é que a gente resolve isso? Menos 2 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 2. A raiz quadrada de menos 2 não existe nos números reais, beleza? E nós estamos trabalhando aqui apenas com números reais. Então, dependendo, se nós tivéssemos uma raiz quarta, uma raiz oitava, por exemplo, nós não conseguiríamos extrair essa raiz, se essa raiz fosse uma raiz de índice par. Por que o índice dela é par, gente? Porque raiz quadrada, o índice dela é 2, tá bom? A gente não enxerga o índice dela, né? Ele está, vamos dizer assim, invisível, mas o índice dela é 2. Uma raiz cúbica, o índice dela é 3. Aí a gente pode ter uma raiz cúbica com radicando negativo. Como assim, professor? Podemos ter raiz cúbica de menos 8. É um número real, que é menos 2. Beleza? Mas nós não podemos ter uma raiz cúbica com índice par e o radicando negativo, como é o caso aqui do exemplo dado. Outra perguntinha, gente. Por que a base deve ser diferente de 1? Pausa o vídeo e pense um pouco a respeito. Pausou o vídeo. Podemos continuar? Ora, gente, se a base fosse igual a 1, teríamos uma função constante, pois 1 elevado a qualquer valor real resulta em 1. 1 elevado a qualquer valor real é igual a 1. A função f de x igual a 1 elevado a x pode ser expressa como f de x igual a 1, que é uma função polinomial constante, uma função de grau zero. Gente, cuidado aqui, o pessoal principalmente que já aprendeu polinômios. Função polinomial constante, função de grau zero aqui que eu estou falando, não é o polinômio nulo, tá? Que é o p de x igual a zero. Esse polinômio não se define grau por polinômio nulo, beleza? Não se define grau por polinômio nulo. Função polinomial constante f de x igual a uma constante diferente de zero. Por exemplo, 1 é diferente de zero. Aí então nós temos uma função polinomial constante, né? Nós vamos ver o gráfico dela um pouquinho mais à frente, né? Depois. E essa função ela tem um grau zero, beleza? O gráfico dessa função não é uma exponencial, porém uma reta paralela ao eixo das abscissas. Nós vamos ver mais à frente, especialmente no outro vídeo, o que acontece quando nós temos então uma função constante, como é que é o gráfico dessa função, beleza? E aí, gente, as funções elas são classificadas em duas formas. A função pode ser crescente se A é maior do que 1. O que é o A mesmo, gente? É a base, beleza? A base da sua função exponencial. E se o A está entre 0 e 1, a sua função é decrescente, que é o caso das funções f de x e g de x. E nós conseguimos observar bem isso, gente, no gráfico delas, né? A gente vê que elas estão como se fosse uma curva caindo, né? Uma curva diminuindo, uma função decrescente. Beleza? Gente, nós continuamos então no próximo vídeo, beleza? Não precisa chorar, que no próximo vídeo tem mais matemática aí para vocês e a gente vai fazer a relação então com Corona e Angela Merkel, beleza? Um abraço a todos e todas, bons estudos!